do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Quaresma é um tempo propício para jejum, abstinência, oração e caridade. Mas você sabe o como fazer o jejum da maneira certa? Você sabe o como fazer a abstinência da maneira certa? O que manda a Santa Mãe Igreja? A partir de quantos anos eu preciso fazer a abstinência? A partir de quantos anos eu preciso fazer o jejum? Eu me chamo Felipe, tenho 32 anos, sou acólito aqui da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que a nossa Santa Mãe Igreja nos diz sobre jejum e abstinência. Para começar, o Código do Direito Canônico, no número 1251 e o número 1252, vai tratar essa questão de jejum e abstinência e vai nos dizer que a gente precisa fazer jejum e abstinência quando manda a Santa Mãe Igreja. No caso da abstinência, quando manda a Santa Mãe Igreja? Na quarta-feira de cinza e em todas as outras sextas-feiras no ano. Abstinência é eu não comer carne. Que tipo de carne? Nenhum tipo. Não posso comer nenhum tipo de carne. Não posso comer carne de vaca. Não posso comer carne de porco. E também não posso comer carne de aves. O que é permitido pelo Código do Direito Canônico? É permitido que eu coma peixe ou ovo. Caso eu não consiga, não tenha dinheiro para comprar o peixe ou tenha alergia a peixe, a ovo, então que eu faça a minha refeição somente com o arroz e o feijão, sem a mistura, né? Como nós acostumamos falar, mistura, né? Que seria a carne. A partir de quantos anos eu preciso fazer essa abstinência? Essa abstinência, pelo Código do Direito Canônico, pede que seja feita a partir dos 14 anos. No Brasil, a CNBB conseguiu uma licença para fazer uma comutação. O que seria essa comutação? Trocar a abstinência por alguma outra penitência, que pode ser uma acolhida ao pobre, ao necessitado, pode ser uma acolhida ao doente, né? Uma visita a um doente, pode ser eu levar um alimento para uma pessoa que está passando necessidades. Então tem esses outros tipos aqui de penitência que eu posso estar fazendo também. Posso fazer uma maior oração. Se eu estou acostumado a fazer um período de oração, que eu aumente esse período de oração em troca dessa abstinência. O jejum, o nosso Código do Direito Canônico vai trazer ele da seguinte forma. Em vez de eu comer normalmente o dia inteiro, como a gente está acostumado a comer, de 3 em 3 horas, eu tomo café da manhã, depois faço um lanchinho, depois faço o almoço, depois do almoço mais um lanchinho da tarde, depois o jantar e ainda uma ceia antes de dormir, eu vou trazer para 3 refeições no dia, onde 2 refeições são refeições menores e uma refeição até a saciedade. Como seria isso? Tomo um pequeno café da manhã, depois no almoço eu como até a saciedade, lembrando que gula é pecado, saciedade é eu comer até estar satisfeito. Eu não preciso me encher para dizer que estou satisfeito. Eu comi o tanto que meu organismo necessita e pronto. E no jantar faço também uma pequena refeição. É isso que nos traz o Código do Direito Canônico na questão do jejum. A partir de quantos anos eu preciso fazer jejum? O jejum a partir dos 18 anos. Então, abstinência 14 anos, jejum 18 anos. Quem está dispensado de fazer jejum e abstinência? Está dispensado de fazer jejum e abstinência aquelas pessoas idosas, acima de 59 anos, então eu tenho 60 anos, estou dispensado de fazer jejum e abstinência. Também aquelas pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas gástricos, pessoas com problemas
de diabetes, pessoas com problema de anemia, pessoas que não podem ficar grandes períodos sem se alimentar, ou pessoas que precisam se alimentar de uma forma mais regrada. Então essas pessoas estão dispensadas de fazer o jejum e a abstinência. A Santa Mãe Igreja manda que a gente faça o jejum 2 vezes ao ano, que seria na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. Também fica dispensado de fazer esses 2 dias de jejum aqueles trabalhadores braçais, pessoas que fazem muito esforço no seu trabalho. Então eu vou usar aqui como exemplo um pedreiro, um profissional da construção civil. Se esse pedreiro está fazendo uma laje, está trabalhando em uma laje, e ele está fazendo jejum e abstinência, então ele não se alimentou direito, e ele, por algum motivo, ele passar mal, e ele pode acabar sofrendo um acidente. Não é isso que a nossa igreja quer, que as pessoas sofram com o jejum e abstinência. Então, esses profissionais de serviço braçal também estão dispensados de fazer o jejum e abstinência. Para não ficar muito vago essa questão de jejum e abstinência, eu quero partilhar com vocês, de forma bem breve, alguns trechos bíblicos onde a gente vai trazer situações onde aquele determinado povo, naquela determinada época, fez jejum por diversos motivos. Para começar, eu queria partilhar com vocês uma palavra do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vai trazer para a gente assim: E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, aqui no livro do Gênesis, a gente já vê que a ordem do jejum, a ordem da abstinência, já começou lá no livro de Gênesis, no começo da história. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 23. Em cada igreja designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confiaram no Senhor, que tinham crido. Então, Paulo e Barnabé, nessa passagem, precisavam escolher alguns anciãos para as comunidades que eles estavam criando, e eles fizeram da oração e o jejum um pedido de direção para Deus, que Deus mostrasse a eles o que eles fariam, quem eles escolheriam. Então, o jejum e a oração foi importante para a escolha desses anciãos. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 1 e 2, a gente vai ver o próprio Jesus jejuando. Para quê? Jesus jejuou durante 40 dias e orou para fazer a vontade do Pai. Então, se eu desejo fazer a vontade do Pai, eu preciso passar pelo jejum, eu preciso passar pela oração. Esses são alguns dos motivos certos para que a gente jejue. Mas também, muitas vezes, a nossa soberba faz a gente jejuar por motivos errados. Em Mateus, capítulo 6, versículo do 16 ao 18, vai mostrar que a gente não deve jejuar para mostrar para as outras pessoas que a gente está jejuando. Falar, eu sou o top, eu jejuo, você não jejua. Então, a palavra vai trazer assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sóbrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto, para que o jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge sua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Então, se você quer fazer o jejum, que seja pelo motivo certo, que seja para ir de encontro ao Pai, que seja
para buscar intimidade com Deus e não para mostrar para os outros que você jejua. Se eu não posso nem contar para as outras pessoas que eu estou jejuando, quanto mais usar o meu jejum para dizer que eu sou mais do que o outro, para menosprezar a oração do outro. O jejum, junto com a oração, ele permite que Deus venha ao nosso encontro, saciar a nossa fome, a nossa sede. Qual fome? Qual sede? Fome e sede de Deus. Então, quando eu jejuo, quando eu oro, Deus cria uma intimidade comigo e assim ele vem e mata a minha sede, como ele pode matar também a sua sede. Se você acha que jejuar 3 vezes num dia, né, fazer 3 refeições num dia é pouco, você pode aumentar o seu jejum, a sua oração. É uma coisa entre você e Deus. Se você acha que não comer carne na sexta-feira é pouco, que aumente o seu jejum. É uma coisa entre você e Deus. Quando você precisar de um auxílio, jejue, ore. Quando você precisar de uma direção, jejue, ore. E isso é o que a gente tem hoje para oferecer. O que a Santa Mãe Igreja pede e o algo mais que você pode fazer em relação ao jejum quando você quer ter mesmo uma vida íntima com Deus. Então, isso é o que temos sobre jejum. Gostaria de desejar para vocês um bom finalzinho de quaresma. Se você ainda não fez o seu jejum, se você ainda não fez a sua penitência, ainda está em tempo fazer o seu jejum, sua penitência, a sua oração. Desejo também uma boa Semana Santa para todos vocês. Não esqueçam de deixar aí suas perguntas, deixar o seu like, comentar mesmo, compartilhar com seus amigos e tamo junto rumo ao céu. Não ia rolar. Pode ir, Felipe. O que vocês querem falar?